seja bem-vindo ao Papo Extra. Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e junto com as advogadas Jaqueline Montenegro e Rebeca Gomes, temos o prazer de conversar com o Dr. Vitor Pontes. Dr. Vitor tem um currículo aqui maravilhoso e eu vou precisar ler. Dr. Vitor Parente Ponte é advogado formado pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, com especialização na Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul e mestrado pela Universidade de Lisboa. Especialista em Direito Imobiliário, com mais de 13 anos de experiência. É sócio fundador do escritório Parente Ponte Advogados Associados. Referência na região norte do Ceará, sediado em Cambuci, atuando nas áreas civil, sucessões e direito imobiliário, nas esferas judicial e extrajudicial, né, com enfoque em terreno de marinha. Palestrante, professor e autor do e-book e livro de regularização de imóveis em terrenos de marinha pela editora Dialética. Doutor Vitor, seja bem-vindo ao nosso Papo Extra. bem-vindo. Gente, muito obrigado primeiro pelo convite, agradecer a minha queridíssima amiga doutora Adriana e saudar também a doutora Jaqueline, a doutora Rebeca, parabenizar pela iniciativa do podcast Papo Extra. Eu já tive a grata satisfação de estar junto com vocês também aí lá no nosso congresso de Direito Extrajudicial, aí, que aconteceu em Manaus. Então, um prazer voltar a falar com vocês e a gente discutir um tema que é tão importante também para a regularização de imóveis, para a advocacia extrajudicial, que é um tema afeto aí a muitas áreas do Brasil inteiro e muito desconhecida pela maioria dos colegas advogados, pelos operadores dos direitos, pelas pessoas que trabalham na cadeia imobiliária. E hoje a gente vai ter a oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre esses mitos que envolvem regularização de imóveis em terrenos de marinha, tirar algumas dúvidas, me colocar aqui à inteira disposição. E é isso, gente. Eu acho que é um tema muito palpitante. O extrajudicial também sou apaixonado, atuo, tenho uma prática muito grande e sou também um entusiasta da advocacia extrajudicial, imobiliarista. Então, é um prazer grande estar com vocês hoje, agradecer pelo convite demais e me coloco aqui à disposição de vocês. Que bom, né? Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né? Tão atencioso, sempre participar com a gente. E a gente só tem a ganhar, né? Com a sua presença aqui. Então, muito obrigada também pela sua disposição. Bom, então, estamos aqui diante do... Eu vou dizer para vocês, porque realmente são alguns congressos, né? Participando de alguns congressos junto com o Dr. Vitor Pontes, a que pese sermos amigos. Eu sei do grande estudioso e do grande especialista que ele no que tange terreno de marinha, e é o que nós vamos falar hoje. Doutor Vitor, vamos esclarecer que hoje nós temos como ouvintes colegas, advogados, mas também temos estudantes. E ainda que sejamos todos pares, que sejamos todos advogados, e estivemos todos em um banco de uma faculdade, conseguimos nossa graduação, muito o desconhecido ainda sobre terreno de marinha. E aí eu faço uma pergunta para o senhor. O que é exatamente o terreno de marinha e qual a verdadeira importância de regularizar um terreno de marinha? Adriana, essa é uma pergunta muito importante e que, na verdade, gera muita dúvida, muita confusão e, ao mesmo tempo, que traz também um desafio para todos os advogados que atuam com a regularização de imóveis no país e a importância de se conhecer esses conceitos
para ter a capacidade de regularizar qualquer situação de imóvel, né, e entregar o resultado para o seu cliente. Bom, os terrenos de marinha é um conceito que é bastante antigo, ele vem aí ainda remonta à história fundiária brasileira e ela está presente desde a Ordem Régia de 1710, né? Em 1710 oficialmente surgiu esse conceito de terras de marinha, que eram nada mais do que faixas que foram destacadas na época para a proteção das fronteiras brasileiras, que na época as fronteiras no Brasil se davam principalmente pelo mar. E aí, na época, no Brasil colônia, a coroa portuguesa destacou uma faixa de terras para a proteção das fronteiras brasileiras. Depois, esse conceito ele foi assim, aperfeiçoado, né, aprimorado, e no Brasil, a partir do Brasil Império, essas áreas ainda continuaram sendo reservadas é, é, para o que hoje é a União Federal, né? E tinham também uma função de arrecadação patrimonial de receitas decorrente da ocupação desses particulares que ocupavam essas áreas, né, que pertencem à União. Esse conceito assim, até hoje é o mesmo, da origem fundiária do Brasil. E quando a gente vai para a Constituição Federal, para o Decreto-Lei 9760 de 46, que regulamenta essa matéria no país, a gente tem o que são terrenos de marinha. Terrenos de marinha é uma faixa de terras no litoral, a partir da linha do pré-mar médio, 33 metros para o continente, é a denominada faixa de terrenos de marinha. Essa faixa, por força da Constituição Federal, ela pertence à União. Em qualquer ocupação sobre essas áreas precisa estar regularizada perante a Superintendência do Patrimônio da União Estadual, a famosa SPU, através da ocupação em alguns dos regimes de ocupação permitidos, que a gente vai já falar um pouco mais. E aí, como se definem os terrenos de marinha? A partir dessa linha do pré-mar médio. Que é a linha do pré-mar médio? É uma linha fictícia que a União estabelece, que representa a média das maiores marés do ano de 1831. Então, veja como é um conceito antigo e que prevalece até hoje, da maneira como foi estabelecido em 1831. De forma que a União, para estabelecer o domínio sobre essas áreas, ela precisa, através de um trabalho técnico, que a gente chama de demarcação, estabelecer, né, aonde passava essa linha que representava a média das maiores marés daquele ano de 1831, ou o que mais se aproxima disso. Então, a partir da definição dessa linha, né, que é uma definição que leva em consideração um elemento histórico, que é o ano de 1831, e um elemento geográfico, que representa ali a média das maiores marés. E aí se demarca, através de um procedimento técnico, essa linha, e a partir dessa linha, 33 metros para o continente, toda essa faixa ela pertence à União Federal. Tá? Então, esse é o conceito clássico de terrenos de marinha. A gente também vai ter terrenos de marinha aonde se fizer a influência das marés. Então, nem sempre vai ser somente ali no litoral, na beira da praia. Mas, por exemplo, no estado do Amazonas, a gente tem rios a mais no estado do Pará também, né? Principalmente no Pará, a mais de 500 quilômetros da costa, e tem também influência de maré. Aonde tem influência de maré, tem terreno de marinha. Né? E tem ainda um outro conceito que a gente vai trabalhar também, que são os terrenos marginais, que tem muito no estado do Amazonas. 80% dos terrenos marginais do país estão no estado do Amazonas por conta dos rios, né? Rios Isso é uma navegáveis. curiosidade que muita gente não conhece, né? Desconhece essa situação, porque acredita-se que só existe terrenos de marinha onde é banhado pelo mar, e não é verdade. A gente tem terreno de marinha em muitos rios que estão longe até da costa do litoral, mas se eles tiverem influência de maré, se tiver uma oscilação de 5 centímetros ao longo de todo o ano, influenciado pelas marés, as margens desse rio serão também terrenos de marinha. Né? A gente tem também terrenos de marinha em ilhas,
né, que tem ali a influência de marés, né? Ilhas também são imóveis da União, mas não são terrenos de marinha, mas são imóveis da União, né? As ilhas, inclusive, também têm terreno de marinha. Então é um conceito que acaba É. confundindo muito, mas basicamente a regra é: onde se faz a influência das marés, a gente vai ter terreno de marinha e a gente vai ter, por conta disso, por conta da Constituição Federal, áreas da União. E essas Essas, áreas, elas essas ilhas, precisam ser elas, Bem regularizadas perante a amplo, SPU. né? essas ilhas, elas foram excluídas, não foi isso? É, Na as emenda ilhas, constitucional, salvo engano, é, 46, doutora uma coisa Jaqueline, assim. a emenda constitucional 46 de 2005, ela excluiu do domínio da União as ilhas que são sede de municípios. Então, todas as ilhas, como por exemplo São Luís, no Maranhão, Florianópolis, se a ilha for, mesmo que seja uma ilha marítima, se ela for sede de algum município, né, esse domínio dessas ilhas, a partir da emenda 46, como você bem citou, passou a ser do domínio desses respectivos municípios, né? Mas essas ilhas marítimas também têm terreno de marinha nas suas bordas, né? Então, o Hum, miolo, como a gente chama, assim, ela vai ser do município, né? Mas a parte dos 33 metros, a partir da linha do pré-mar médio de 1831, ela vai ser também terreno de marinha da União. Mas as ilhas, de fato, que são sede de municípios, a partir da emenda 46 de 2005, passou a ser de domínio desses municípios e não mais da União. É uma matéria bem ampla, né? Assim, bem. E muita curiosidade, né? Porque eu acho que não é uma coisa que a gente vê no cotidiano, mas quando fala que é a costa toda, a nossa região toda, né? Então é bem amplo. E aí, nesse mesmo conceito, quais seriam as etapas para você regularizar essa área de marinha de uma forma extrajudicial, né? Assim, doutora Rebeca, a regularização, ela via de regra, em áreas da União, via de regra, ela vai ser extrajudicial, né? Só em casos excepcionais ela vai se dar pela via judicial, mas a regra é que ela se dê pela via extrajudicial, mas ao contrário dos imóveis que são regulamentados pela Lei de Registros Públicos, né, que tem esse regime jurídico regulamentado, que são todos os imóveis privados no país, que são regulamentados pela Lei de Registros Públicos. Esses imóveis em áreas da União, como os terrenos de marinha, os terrenos marginais, áreas em ilhas que não são sede de municípios, por exemplo, antigos aldeamentos indígenas, antigas estações da Refesas, áreas da União na Amazônia Legal, todas essas áreas, elas são uh, regulamentadas não pela Lei de Registros Públicos, mas pela legislação patrimonial da União. E ao invés de se dirigir, por exemplo, até o cartório de registro de imóveis, essas áreas, como por exemplo áreas nos terrenos marginais, que tem muito no estado do Amazonas, o profissional ele precisa se dirigir à SPU e não ao cartório de registro de imóveis, porque o regime jurídico que submete a regularização desses imóveis é a legislação patrimonial da União e não a Lei de Registros Públicos via de regra, né? A Lei de Registros Públicos pode até incidir de alguma forma, mas a regra, inclusive tem uma súmulazinha que traz esse conteúdo, que é a súmula 496 do STJ. Então a regra é que a regularização desses imóveis ela vai ser extrajudicial e vai ser perante a SPU, a Superintendência do Patrimônio da União, que está presente em todas as capitais do Brasil, né? E a exceção dos estados do Piauí e de São Paulo, que além das sedes nas capitais, também tem sedes no interior, no caso de São Paulo, em Santos, e no caso do estado do Piauí, em Parnaíba, onde é a sede da SPU. Então, quando você se depara numa área que é da União, e como é que eu sei? Eu que sou advogado, eu que sou corretor, eu que tenho um imóvel que acho que possa estar numa área que é da União, né? Não só terreno de marinha, mas terreno marginal, por exemplo. Manaus tem terreno marginal, né? Aqueles imóveis que são as margens do Rio Negro, né? É o Rio Sim. Negro? Existe É, até realmente, existe muito loteamentos, existe loteamentos consolidados que
Existe o registro de imóvel, né, daqueles loteamento, e muitos deles vão pegando a extensão da praia, ou pega o quintal, ou pega a lateral dos terrenos. Então, nós temos essa situação aqui, até pela extensão dessa praia, né, do Rio Negro, e nós temos Sim. essas duas modalidades. Aí, nesse caso, ficaria o registro de imóvel para o loteamento que está fora da terra de marinha, e aí, se a pessoa quiser ocupar aquela área de marinha, porque vai buscando a extensão, ela tem que fazer a regularização dessa outra área que está ali encostada no registro dela. Seria isso? É, então, doutora Jaqueline, é uma pergunta muito boa que isso gera uma dúvida enorme para quem é advogado. No caso de loteamento, por exemplo, ou até condomínios, né, que tem, por exemplo, perto da praia, no caso aí da praia do Rio Negro, esses condomínios, loteamentos, eles vão ter registro na matrícula, eles vão ter um duplo registro, né? Precisa haver, inclusive, ser instituído na matrícula do imóvel e registrado o regime de aforamento, que submete o regime de ocupação perante a União Federal, que a gente tem os dois tipos principais de regimes, que é o regime de ocupação e de aforamento. Se for um loteamento, precisa existir, em relação à área que é em terreno marginal, que é da União, precisa haver um RIP, que é o Registro Imobiliário Patrimonial, esse RIP em regime de aforamento, e essas informações elas vão para a matrícula também. Então, se tiver um loteamento ali em terreno marginal, ali nas margens do Rio Negro, essa área que adentra a área da União, ela precisa ser também registrada lá na SPU. Então, há aí, nesse caso, um duplo registro, um cartório de registro de imóveis na matrícula desse empreendimento, no registro do loteamento na matrícula, ou até mesmo no registro da incorporação, no caso, um condomínio, e essas informações vão para a matrícula, mas também são cadastradas na SPU. A gente tem um duplo registro aqui. E se for em área da União, obrigatoriamente tem que haver o cadastro e o registro na SPU através do Registro Imobiliário Patrimonial, que a gente chama de RIP. Então, nesses casos aí, a gente, até comum, um loteamento, um condomínio, somente parte da área desse loteamento ela vai estar na área da União, no terreno marginal, no terreno de marinha, e uma outra, a maior parte dele, ou uma outra parte dele, vai estar no que a gente chama de uma área alodial, que é uma área vizinha a uma área da União, né? É uma área regulamentada pelo regime da Lei de Registros Públicos, né? Dos imóveis privados. Mas a área que entra na área da União, nessa faixa de terreno marginal, ela precisa ser regularizada na SPU, sob pena de a SPU, inclusive, autuar esses ocupantes que não estiverem regularizados, devidamente regularizados em áreas da União, e esses ocupantes eles terão que desocupar o imóvel, ou a SPU ela pode demolir aquela edificação irregular, além das multas que são pagas, né? Tem pelo menos duas multas previstas por ocupação irregular em áreas da União, e a SPU ela tem poder de polícia, ela pode ir lá e lavrar um auto de infração, lavrar um embargo, um auto de embargo, e essa ocupação é uma obra, muitas vezes até investimentos são feitos de forma irregular, e esse particular ele vai ter que desocupar essa área da União, se ele não estiver de forma regular ocupando, né? E só se ocupa de forma regular através do pedido lá na SPU da inscrição de ocupação no regime de ocupação ou do pedido de inscrição no regime de aforamento. A gente tem esses dois principais tipos de regularização de ocupações em áreas da União pelo particular. E via de regra, e a gente recomenda que seja feito através de um advogado especialista, que conheça da matéria, que não é uma matéria muito simples, né? E a gente tenta, inclusive, nas redes sociais, inclusive publiquei um livro para tentar exatamente ajudar advogados e profissionais a entender um pouco mais dessa matéria, que é uma matéria fragmentada, muito antiga, né? A legislação de regência é de 46, então,
tem muitos decretos, instruções normativas, portarias, inclusive tem uma delas que traz essas sanções para ocupação irregular em área da União. Então, se tiver, por exemplo, um condomínio ou um loteamento na praia do Rio Negro, que é Tem em muito. área da União Então, irregular, já vamos chegar aí. pois é, esse condomínio pode ser, inclusive, demolido. Tem a imprensa, várias reportagens na imprensa que traz situações como essas no Brasil inteiro. para desmobilizar o que tem ali, né? Diz que a É, gente tem um caso prático lá na Ponta Negra, demorou um tempinho ser embargado a obra, mas como o assunto é bem amplo, né? Seria bem estudado isso aí. Doutor Vitor, aproveitando que o senhor falou dos dois regimes, do aforamento e da ocupação, existe uma diferença nesses dois regimes, correto? Na prática, quais são essas diferenças? E essa diferença impacta, no imóvel de alguma forma? Então, doutora Jaqueline, essa é uma excelente pergunta, né? Existem esses dois principais regimes de ocupação do particular em áreas da União, e a depender do regime, claro que vai ter impacto no imóvel, porque são regimes jurídicos um pouco diferentes. A gente tem o regime de ocupação e o regime de aforamento. São os dois principais tipos de regime que o particular ele pode ir na SPU para regularizar o imóvel seu em área da União, né? O regime de ocupação ele é um regime precário, né? Como se fosse uma autorização que a União dá para que esse particular ele ocupe, mas é uma relação de direito pessoal, a gente não tem ali nenhum direito real estabelecido, né? O regime de aforamento é o mesmo aforamento, né, que se tinha no passado, que eram os aforamentos, a gente tinha no Código Civil de 16 o aforamento civil, que é também conhecido como infiteus, é um direito real sobre coisa alheia, em que o dono, proprietário desse terreno, ele autoriza, né, mediante contrato, que seja alienado o domínio útil desse imóvel para o particular. O que E é aqui domínio útil? nesse, No aforamento tem isso. e aqui nesse caso, a gente está falando de proprietário como a União. Sempre vai ser a União a proprietária, né? Mas no regime de ocupação, 100% da propriedade, do domínio, ele é da União. No regime de aforamento, o particular, ele tem o domínio útil. No regime de aforamento, o domínio do imóvel, ele é dividido entre o domínio útil, que vai ser alienado para o particular vai ter 83% do domínio desse imóvel, e 17% do domínio, no regime de aforamento, é que vai ser da União, que é o domínio direto. Então, a gente tem aqui um regime jurídico muito mais seguro no regime de aforamento, porque o particular ele vai ter o domínio de 83% desse imóvel, e ainda esse particular em regime de aforamento, ele vai poder comprar da União esses 17% e se tornar dono de 100% da propriedade desse imóvel. Já no regime de ocupação, isso não é possível pela remissão. Então, que é a possibilidade da compra desse domínio direto da União, porque no regime de ocupação, 100% do domínio do imóvel ele pertence à União. Aqui também no regime de ocupação, em ambos os casos, são pagas taxas pela ocupação desse imóvel em área da União, que é uma taxa anual. Essas taxas não são tributos, né? Aproveitando que o senhor falou em taxa, Vamos falar em tributário. vamos lá. É porque assim, no podcast passado nós estávamos falando de tributo, e aí a gente comentou que tudo, né, cai no tributo, não tem para onde correr. E interessa a todo mundo, né? Interessa a todo Sempre mundo. interessa quando bate no bolso. E quando o senhor fala em aforamento e ocupação, o aforamento eu tenho ali um contrato com a União e a ocupação praticamente eu não tenho um contrato. Nessas taxas existe uma diferença de percentuais, de alíquota, né? Então, justamente aquilo. Quem está no regime de aforamento tem uma vantagem, como o senhor falou, inclusive nessas taxas. E quem está no regime de ocupação já leva uma desvantagem
pelos valores dessa taxa. Aproveitando, Perfeito. existe muito uma celeuma aí nessa questão de taxa. Se essas taxas de aforamento ou taxas de ocupação, elas seriam consideradas tributo, né? Então, tem toda uma situação aí que muito se comenta e ninguém consegue chegar ao entendimento, porque já que é uma obrigação pagar isso, sabe-se que como é que vai se considerar o imposto isso? Então, existe essa celeuma nessa situação. É tributo, é imposto, não é? Qual é a diferença disso tudo? Perfeito, doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline já está bem instruída também sobre o tema. Esse dever de E casa. Tributo, a meu gente tem amigo. realmente o regime de ocupação, que é uma mera autorização da União, que é precária, né? A União, em tese, ela pode. Em ambos os casos, esse particular ele vai estar regular perante a SPU, a União, e é muito difícil a União retomar um imóvel em regime de ocupação. Em tese, o regime de ocupação, como ele é precário, a União, mediante o interesse público, ela poderia pedir o imóvel de volta, né? Mas isso é muito raro de acontecer, na prática a gente verifica. Em ambos os casos, esse particular ele vai estar regular perante a SPU, desde que ele pague as taxas anuais de receitas patrimoniais. No regime de ocupação, além de ser um regime precário, essa taxa anual é de 2% sobre o valor do terreno, né, excluídas as benfeitorias. O regime de aforamento, por outro lado, além de ser um regime mais seguro, é um direito real que vai para a matrícula, e que o domínio é alienado para esse particular, ele pode, inclusive, dar esse imóvel em garantia, em uma alienação fiduciária, por exemplo. Aqui, a taxa anual a ser paga é o foro, que é pago na razão de 0,6%, enquanto a taxa de ocupação é 2%. No regime de aforamento, é um regime mais seguro, né, é um direito real que é atribuído a esse particular, e a taxa anual que é paga, ela é somente no valor de 0,6%, é bem mais barata, né? Também em relação ao terreno, excluídas as benfeitorias. E a última parte da sua pergunta, que é muito boa também, é que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que essas receitas patrimoniais, essas taxas que se paga em decorrência da legislação patrimonial, né, que pela ocupação desses particulares ou pela transação, né, a venda desses imóveis entre particulares, elas não têm natureza tributária, elas têm naturezas de taxas Tarifas. administrativas da Seriam das União. tarifas. Seria uma espécie de tarifa em razão da ocupação, em razão da ocupação desse imóvel, que é o imóvel dominial da União. Então, Os- eles não têm natureza tributária. Portanto, o que que significa, concluindo, o que que significa isso? É que quem tem imóvel em área da União, ele paga, além do IPTU, a taxa de ocupação ou a taxa de foro, e quando ele vai vender o imóvel, tem que se pagar o laudêmio e o ITBI, o Imposto de Transmissão. Na Bahia, ITV, Paga os ITVI. dois. Então, assim, a gente tem uma oneração, né, maior para esses imóveis em áreas da União, que pagam taxas de receitas patrimoniais e pagam também os respectivos tributos, já que essas taxas não têm natureza tributária. Ou seja, doutora Adriana, tem que procurar um advogado para Especialista. regularizar, Tem que especialista, acompanhar. Rede Maria. para regularizar e ter essas vantagens. Olha a diferença de taxa que se paga, né? É uma diferença monstruosa, porque é pago sobre o valor de avaliação né? Então, realmente. Realmente. Aqui nós estamos no Amazonas, né? Região norte, Doutor Vitor está no Nordeste, né? Ali no Ceará. E aqui no Amazonas muito se fala dos terrenos marginais, né? E só que eu sei que nós já passamos aqui um pouco, né, sobre o tema, mas eu gostaria de que a gente informasse, né, o nosso ouvinte a real diferença entre os terrenos marginais e os terrenos marinhos. Então, essa também é uma excelente pergunta. Os terrenos marginais são áreas elas estão presentes em quase todo o Brasil e são áreas que a União Federal também é proprietária.
são as margens de rios de águas federais, águas navegáveis, e aqui cabe uma informação importante: 80% dos terrenos marginais do país estão no estado do Amazonas, né, por conta dos rios. Então, os rios são rios de águas federais, portanto, as margens desses rios, a gente tem, como nos terrenos de marinha, só que nos terrenos de marinha, que tem influência de maré, a gente tem a linha do pré-mar médio. Lá nos rios navegáveis sem influência de maré, e aqui a diferença fundamental é a influência da maré, se não tiver influência de maré e for rio de água federal, rio navegável, é terreno marginal e não terreno de marinha. E aqui a gente vai ter a Limel, que é a linha média das enchentes ordinárias, que também é demarcado pela SPU, e a partir dessa linha, 15 metros para o interior, vai ser a faixa de terreno marginal. Tá? A gente tem ainda uma área que pode acrescer, que são os acrescidos de terrenos marginais ou terrenos de marinha, que é a área da linha, da Limel ou da LPM, em direção ao mar ou ao rio, né? Porque às vezes a gente tem áreas de aluvião, aterros, etc. Mas, basicamente, nas margens de rios de águas federais, rios que não sofrem influências de marés, nós vamos ter os terrenos marginais. E no estado do Amazonas estão presentes 80% dos terrenos marginais do país. Então, é um tema também, um conceito importante aí para vocês que estão no estado do Amazonas. Doutor Vitor, então eu já vou pegar um gancho sobre essa questão das águas serem águas federais, né? Nós tivemos aqui no ano passado um movimento muito grande e até triste de ver, porque cada região tem a sua particularidade, a sua característica. Os estados que possuem praias, né? As pessoas se refugiam ali nas suas casas de praia. Aqui no Amazonas é muito comum a população ir a banhos. Vão a banhos, vão às margens, né, dos rios. E nós tivemos aqui uma decisão judicial muito pesada que afetou muitas pessoas, muitas famílias, né? Que já tinham já os seus, como chama aqueles, os flutuantes, perdão. É que a carioca aqui às vezes se banana. Tinha os seus flutuantes, alguns para repousar com as suas famílias, outros comércios de anos, né? Com suas devidas vênias. E eles foram obrigados a fechar os seus flutuantes, a não mais trabalhar, não poder mais tirar o sustento da sua família, através de uma decisão judicial da Vara Ambiental da Justiça Comum. E aí vem a pergunta: é competência da Justiça Comum tomar esta Então, doutora atitude? Adriana, eu não conheço, até a gente conversou sobre esse tema no Congresso, né? Mas eu não cheguei a olhar o processo. Mas obviamente que em áreas de domínio da União e águas federais, que é o caso, né? Desses rios, é, elas também são de domínio da própria União Federal, né? Então ela, via de regra, o domínio da União atrai a competência da Justiça Federal e não da Justiça Comum, né? Então, qualquer ocupação sobre essas áreas, né, a gente tem, inclusive, plataformas continentais, que também são áreas da União, que são mais ou menos, fazendo uma analogia, como se fosse no mar, né, um avanço de uma estrutura nas águas marítimas, são também de domínio da própria União Federal. Então, eu entendo que, assim como marinas, né, estruturas portuárias, elas precisam da autorização da SPU para funcionar, e qualquer questão judicial que se discuta essas instalações ou instalações sobre águas que são de domínio da União, eu entendo que a competência, né, para julgar qualquer ação que discuta essas questões, ela de fato é da Justiça Federal, né? A gente tem lá no artigo 109 da Constituição, isso está definido lá. Então,
acho até que eu não conheço a ação, né? O que se discute, mas que isso eventualmente pode ser até questionado, né? Se for Sim. relacionado a alguma questão de domínio ou de autorização de funcionamento em áreas que seja de domínio da União. Acho que aqui também caberia saber de quem é a fiscalização, né? Porque se é da União, quem deveria fiscalizar essa área? Porque isso teria que ser o IBAMA, mas aí não foi o caso. Não, A Não, teria a fiscalização veio do foi Marinha. da IPAAM, SEMAS foi da também, SEMAS né? SEMAS e e IPAAN IPAAM. também. Então foi mais uma questão mesmo É, ambiental. E SEMAS, a SEMAS é do é município município. e IPAAM é do estado. Então, talvez por isso que tenha E ido por nesse essa caso, competência. eu sei que, porque recebi pessoas no meu escritório, pessoas que já estavam com os seus processos de licença ambiental, né, flutuantes que já estavam em processo de licença ambiental lá no IPAAN, foram cessadas, suspensas. Ninguém pôde mais dar continuidade, né? Então, isso ocasionou realmente um grande abalo econômico para muitos comerciantes, para muitas famílias e para a população também, que deixou de ter um lazer também, né? Eu acho que isso precisa ser avaliado de uma forma cuidadosa, né? Inclusive, e tem que obrigatoriamente envolver a superintendência do patrimônio da União nessas discussões, que é quem poderia dar ali a autorização, além, né? Ali pode envolver também até capitania e Porque tem que ter outros uma órgãos. aplicação regional Tem também, que né? Porque ter. aí também é uma questão do flutuante, ele é uma casa, ele é um bar. É. Você está Exatamente. ocupando a margem Porque a do rio. alegação, doutor Vitor, é a questão ecológica, né? Sobre o dano causado ali para Meio ambiente. meio ambiente. Ocorre que, neste mesmo local, nós temos prédios, né, suntuosos e que as águas também, que o esgoto acaba invadindo também essas águas, né? Só que essas pessoas não foram Notificadas, atingidas, notificadas, né? somente as pessoas ali que tinham os seus comércios ou um local de lazer no flutuante. Então, isso foi bem É uma curioso. discussão muito complexa, né? A gente tem É, comunidades ribeirinhas que é sim, difícil você Deve ter não. prazer. Comunidades que vivem praticamente nos rios. sim, É difícil você julgar a utilização e eu acho que isso precisa ser feito, né, à luz de uma interpretação que considere os costumes locais, né, a natureza dessas ocupações, sim. né, o respeito a essas comunidades e a cultura local, né? É difícil fazer uma interpretação que seja ali restritiva ou que não considerem essas especificidades, né, Sim. regionais. Então, acho que isso precisa ser feito com muito cuidado e também, óbvio, né, tem que envolver várias entidades, órgãos, a SPU é uma delas, né, e a questão de competência, acho que, de fato, isso deveria ser declinado, se tem ação para a própria Justiça Federal. Eu aqui, junto com as minhas pares aqui do Papo Extra, nos comprometemos com o senhor para enviar esse link desse processo e, ao mesmo tempo, já lhe convidar, né, para que o senhor esteja novamente conosco no segundo Congresso de Direito Extrajudicial aqui no Amazonas, que vai ocorrer no mês de setembro, e que o senhor possa reservar um momento para o senhor explicar para que o povo do Amazonas sobre essa competência. Ótimo, doutora Adriana. Eu fico muito feliz com o convite, fiquei muito feliz já da primeira vez, foi muito especial, foi um evento com uma energia muito diferente. Quem participou, né, quem teve a oportunidade, a alegria de participar, Ah, viu, né, e sentiu um pouco dessa energia de perto. Então, eu fico muito grato, feliz e com certeza estarei lá mais uma vez. E tem esse tema e outros temas que são muito importantes, né? Alguns sim, polêmicos, como esse que está trazendo, e que sim. são importantes também de serem discutidos, esclarecidos, trazidos aí nesses eventos, são nesses espaços que a gente consegue avançar na ciência jurídica, né? Sim, Através de diferentes pontos de vista, opiniões e exato. construções de pensamento. Então, acho que isso é muito válido, eu gosto muito disso também,
de escrever, de estudar e de discutir, debater com colegas, que é assim que a gente consegue ficar melhor e mais inteligente, né? Então, É. fico muito feliz com o seu convite e me coloco sempre à disposição. Estou sempre por aqui para a gente discutir esse e outros temas aí do extrajudicial. Que bom. E o direito é isso, né? Não é uma ciência exata, é dinâmico, ele é mutante, todos os dias existem modificações em nossas normas, e como o senhor bem falou aí, é preciso ter esse conhecimento, né? Procurar o advogado especializado para que a pessoa consiga fazer essa regularização. E aproveitando, justamente nessa regularização, na sua prática, o que que o senhor tem visto que prejudica ou demora ou algum tipo de obstáculo na regularização dos imóveis em terra de marinha? Tem alguma situação específica que, pela sua prática, o senhor tem observado e que falta melhorar muito ainda? Bom, doutora Jaqueline, essa é uma questão, assim, em primeiro lugar, é o conhecimento técnico especializado do advogado. Isso eu acho que é fundamental, e isso, essa assimetria de informação, de conhecimento, ela gera muito problema, muitos erros e muitos indeferimentos na SPU, muitas vezes há infrações que não são, que podem levar a consequências ali desastrosas, como a perda do imóvel, a desocupação, demolição. Então, o primeiro obstáculo é o conhecimento. Eu acho que é, conhecer um pouco mais sobre o tema, e buscar um especialista no assunto é fundamental, né? E o advogado ele precisa conhecer sobre a regularização de imóveis em áreas da União. Aqui eu falo também, a gente falou aqui sobre terreno marginal, ilhas, terrenos de marinha no Brasil todo. Tem situações como essa, imóveis das antigas da antiga Refesa, né? Antigos aldeamentos indígenas, todas são áreas da União que podem eventualmente ser regularizadas. E, por exemplo, o terreno marginal é a mesma coisa do terreno de marinha. Então, é um bem dominial da União. Esse particular ele vai ter que estar lá em regime de ocupação ou em regime de aforamento via de regra, né? Então, os maiores obstáculos, primeiro, é o conhecimento, tá? A questão de ter pessoas, né, Saber onde capacitadas, procurar, o né? advogado buscar o conhecimento. E, assim, a gente tem o obstáculo maior o da irregularidade. O obstáculo da irregularidade, ele pode ser desastroso para quem ocupa imóveis nessas áreas. Ele pode gerar a perda do patrimônio em áreas muito nobres, né? A gente tem imagens na beira de imóveis, né, prédios, condomínios, nas margens de rios, de praias, né, nas beira-mares de capitais, em áreas supervalorizadas em que muitas vezes, né, a falta de regularidade desses imóveis pode gerar a perda do imóvel em si, né, e sanções que vão gerar até a demolição em multas. Então, um obstáculo muito importante, impactante também, é a questão da irregularidade, né? São imóveis que muitas vezes no Brasil a gente tem, isso não é só em área da União, mas é no Brasil inteiro, em várias situações. Imóveis valorizados, imóveis em que o particular adquire por um valor alto, edifica benfeitorias e mantém esse imóvel na irregularidade. A irregularidade ela pode sair cara, Sim, ela sim. pode custar o próprio imóvel, o patrimônio. Então, eu acho que a irregularidade e o conhecimento, ou a falta de conhecimento, são os maiores obstáculos, os maiores problemas que levam às consequências mais graves para esses donos de imóveis. Quando o senhor fala em irregularidade na prática, podemos dizer, porque assim, nós temos a ocupação e temos também o aforamento, ok? Podemos dizer que essa irregularidade seria as construções aonde não deveria ter, porque a gente sabe que existe um limite para se construir,
né? Então tem que ter um espaço ali das margens do rio ou do mar até um determinado raio ali, determinada extensão, aonde poderia ter ou não construção. Porque é diferente de eu regularizar uma área de ocupação, que seria o de domínio, para uma área onde eu estou construindo de forma irregular, onde eu não poderia construir. Seria isso? Bom, é assim, como é que eu vou estar regular numa área da União? Seja ela um terreno marginal, um terreno de marinha, uma ilha, a gente vai estar regular. Óbvio que tem áreas que não podem ser ocupadas de jeito nenhum, são as áreas que são bens de uso comum do povo. APP, seria APP, área de permanência. APPs também, áreas de praia, né? Áreas de praia ou APPs, elas não podem ser ocupadas por ninguém, né? São bens de uso comum do povo, no Código Civil tem essa classificação, são bens que não podem ser privatizados ou utilizados por nenhum particular de forma individual, né? São bens de toda a coletividade. Mas as áreas que não são essas áreas, por exemplo, de APP ou áreas de praia, que não são bens de uso comum do povo, áreas que compõem o patrimônio da União, mas são bens dominiais na classificação do Código Civil, como os terrenos marginais, terrenos de marinha, por exemplo, essas áreas elas podem ser regularizadas. Quando é que eu vou estar regular? Quando eu tenho um registro imobiliário patrimonial, o Pelo RIP, que a menos gente chama. isso, né? O mínimo. É o mínimo, porque se você não tiver, você vai estar completamente irregular. E o RIP, ele pode ser como se o RIP eu comparo com o número de matrícula. Lá no cartório de registro de imóveis a gente tem o número de matrícula, em área da União, ao invés do cartório, a gente tem a SPU, e a gente tem, ao invés do número de matrícula, o RIP. O RIP é o Registro Imobiliário Patrimonial, é como se fosse o número de matrícula do imóvel cadastrado e registrado na SPU. E aqui Então, não cabe nem o uso capião. Bem rapidinho, aí é uma doutor. outra questão, os campeão Ah, que daria um outro podcast, né? Mas já Que é está bem- convidado para o segundo, porque a gente sabe que eu não temos muito tempo bem. hábil Senão que o para convite responder já tá todas as feito. perguntas. Enquanto a doutora Rebeca vai fazer a pergunta, a doutora Jaqueline vai colocar aqui o nosso café, porque aqui a gente toma café na hora. Né, aproveitando o nosso cafezinho, né? Como é um assunto de muita curiosidade, né? Eu acredito que tem muita gente que vai se interessar, não só na nossa área, mas pessoas que são investidoras, né? Então, eu queria ver se o senhor falava aí, se eu deixava disponível o seu Instagram para quem tiver interesse, procurar, né? Para ter mais conhecimento sobre o assunto. Porque o podcast vai mostrar essa riqueza, né, de assunto, porque é muito extenso e a gente mesmo começa a pensar em muita coisa aqui ao mesmo tempo, aí quer perguntar, aí já vem a resposta, mas a gente já vem com outra pergunta, Já lembra do então, caso prático? já lembra. Então, seria interessante. Mas é isso que é o legal do eixo judicial, né? A gente sempre tem a teoria, mas a prática vem bem do lado e a gente começa a conversar e os assuntos e as realidades elas vêm à tona, né? Mas vamos lá. Qual foi a sua pergunta mesmo? Para disponibilizar o Instagram, canais Ah, de meu Instagram, consulta, sim. Para a A gente última coisa que eu deixar lembro é o meu aqui. Instagram, né? Meu Instagram, gente, para quem quiser saber um pouco mais sobre o tema, eu publico muito conteúdo lá. @Victor com C, P de parente, que é meu sobrenome, Ponte, Victor P Ponte, @Victor P Ponte, com E no final. Esse é o meu Instagram, eu estou sempre lá publicando conteúdo a respeito dos terrenos de marinha, sobre regularização de imóveis, direito imobiliário, a gente sempre produz muito conteúdo lá. E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, responde muita pergunta. Todo dia eu respondo dúvida que surge ali pelas redes sociais. Então, lá no Instagram você consegue me achar e eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo sempre quando dá. Só para ratificar, temos um sim para o nosso segundo congresso e temos um sim para o nosso podcast, um novo convite.
Doutora Adriana, eu nunca vou lhe dizer não, né? Eu não vou dizer não para você, não tem Acho bom, como. acho bom. É, Confirmado. Obrigada, muito Vitor Pontes, obrigada, muito confirmado. obrigada. Maravilha. Vou fazer aqui os agradecimentos, né? Nós estamos aqui no podcast Papo Extra, com o patrocínio, né, dos nossos investidores, né, dos nossos colaboradores. Dentre eles, nós temos a FRTB, uma empresa de consultoria ambiental, e nos honra muito em estar conosco aqui no Papo Extra. Temos também o Instituto IBDESP, o Instituto Barão do Rio Branco, especialista em direito extrajudicial, levando a educação às universidades, aos poderes públicos, e muito vocês ainda vão ouvir falar do IBDESP. E temos também o grupo Variedade Salmo 91, uma loja incrível de variedades com mais de 80 mil produtos, que gera 500 empregos diretos e indiretos, e do qual nós também somos muito gratos. Em 1999, vendendo de porta em porta, foram dados os primeiros passos de um grande sonho. A Salmo 91 nasceu da resiliência e da determinação. Aos poucos, o pequeno negócio cresceu, expandindo suas opções de produtos e conquistando clientes. Hoje, com 7 lojas espalhadas pela cidade, incluindo áreas nobres, a Salmo 91 oferece mais de 80 mil produtos e emprega 500 colaboradores diretos e indiretos. São mais de 25 anos de compromisso com Manaus, inovação e variedades de produtos. Salmo 91, crescendo junto com você. Doutor Vitor Pontes, quando chega a hora aqui do cafezinho, o cheirinho do café, que pena que você não pode sentir daí, é a hora do nosso agradecimento. Eu estou muito feliz, até emocionada, porque sei bem o quão o senhor é ocupado, né, e diligente em tudo que faz, e aceitou de pronto o convite e nos deu essa aula maravilhosa, sempre leve, sempre esclarecedora, sobre um tema que eu não tenho dúvida disso no começo e repito agora. Para mim, o senhor é um dos maiores conhecedores de terrenos de marinha do nosso país, dado ao seu grande estudo, né, contínuo. Você falou agora do teu Instagram, do qual eu sigo, e nós temos a oportunidade de todos os dias estar ali atualizado, coisas que acabaram de sair, você traz assim de uma forma que não só advogados, né, mas leigos também podem entender. Então, eu te agradeço, né? Conto contigo nesse segundo podcast, no segundo congresso. Nos veremos em Salvador na terceira jornada. Vai ser maravilhoso. Doutora Rebeca e doutora Jaqueline também estarão conosco lá em Salvador. E vai ser incrível poder lhe rever, lhe abraçar e lhe agradecer pessoalmente. doutora Adriana do Rio Branco, minha queridíssima amiga, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, mais uma vez pela lembrança. Nós estaremos lá em Salvador, inclusive vou dar palestra, até onde também dar palestra lá na terceira jornada de regularização de imóveis lá de Salvador, da nossa amiga Elaine, e vamos estar lá juntos, né? Vamos ter o prazer de tomar esse café pessoalmente, ao vivo, Isso. conversar um pouco mais e aprender em Salvador e em Manaus também, aí em setembro. Um grande honra estar sempre com vocês, agradecer também a doutora Jaqueline, a doutora Rebeca, parabenizar muito pela iniciativa, podcast Discute o Extrajudicial
uma iniciativa extraordinária e inovadora também. A gente não vê muitos podcasts que falem da prática do advogado, ou para o estudante, ou para quem quer entrar no direito imobiliário extrajudicial, no direito extrajudicial, que é uma nova realidade jurídica no país, um novo mercado para o profissional também. E parabéns pela iniciativa. Tenho muito orgulho aí por tudo que você faz. Vocês aí, mulheres brilhantes, que estão em Manaus, realizando, sempre fazendo, né? E fazendo acontecer. Então, tenho muito orgulho e um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. E até a próxima, se Deus quiser. Deus quiser. Até a Até a próxima, próxima. doutor. Muito Muito obrigada, obrigada. doutor Vitor. Até a Tchau, próxima, tchau. pessoal. Até o próximo Papo Extra. Tchau, tchau. Tchau. Seja bem-vindo ao Papo Extra.